Olá, mulheres, bom dia. O meu nome é Alessandra e eu pertenço à Igreja Batista Alameda em Curitiba. E hoje nós estamos continuando o nosso devocional sobre as mulheres que se opuseram, ao reino de Deus, às coisas de Deus com os seus comportamentos, tá? Hoje eu quero falar sobre Mical e a gente vai lá para 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Aqui a gente vê a esposa de Saul olhando para Davi. Ele traz a arca e ele dançava e ele celebrava e ele se expunha diante da presença do Senhor, diante dessa volta dessa arca que representava a presença do Senhor. E quando ela o vê, ela o critica, ela o acha estranho, ela o despreza. Agora a gente vai para o versículo 20, que fala o seguinte: Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E hoje eu quero falar sobre uma característica e um comportamento que eu tenho tentado vencer. E eu acho que vale a pena nós sondarmos o nosso coração. Como nós olhamos para uma adoração extravagante, como nós olhamos para uma manifestação do Espírito a qual a gente não compreende, como nós olhamos quando pessoas se humilham e se despem diante do Senhor. E o Senhor fez eu lembrar de algumas situações. Quando eu era criança, tudo que se relacionava a Deus, eu me jogava. Então, eu lembro que um dia na igreja houve uma oração para falar em línguas. E eu tinha 12 anos de idade. E eu fui lá na frente e eu queria muito falar em línguas. Porque era sobre o Senhor, era sobre Deus. E eu entendia que Deus era amor, Deus era bom. Então, como algo de Deus poderia ser ruim? E eu lembro que com 12 anos eu fui batizada com línguas. Também me lembrei de várias experiências que eu tive com o Espírito Santo na infância. Porque o meu coração de criança era ingênuo, era inocente, e ele era um coração que ele se jogava. Só que eu fui crescendo. E me emociona, por isso que eu tô com essa voz. Eu fui crescendo e eu fui ficando muito teológica. Eu fui crescendo e eu fui ficando muito crítica. Eu fui crescendo e fui vendo coisas estranhas. Eu fui crescendo e fui me tornando alguém que olha pela janela e desprezava uma adoração extravagante, a qual eu não entendia. Porque eu não entendia, eu desprezava. Então eu me tornei crítica das manifestações do Espírito, me tornei crítica de orações muito potentes ou de coisas que pareciam, sair muito emocionais. E eu fui me afastando do Espírito e me tornando teológica demais, perdendo meu coração de criança, perdendo a inocência e ingenuidade. E quando eu olho para Mical, ela não entendia, ela não participou. Porque esse é o grande problema, minhas irmãs. Às vezes a gente fica olhando pela janela as coisas, em vez de participar da bênção, em vez de participar da alegria de ter uma adoração extravagante, mesmo que nos leve a uma humilhação, porque a humilhação é diante do Senhor. E quando Davi regressa para abençoar sua casa, em vez de Mical receber essa bênção, falar: uau, eu quero receber,
Eu quero receber, eu quero entender, eu quero participar, eu quero ter um coração de criança, porque é sobre o Senhor, não é sobre os servos, sobre a autoridade de Davi, sobre a figura que ele deveria aparecer, sobre toda a teologia que existe em volta daquilo. Não era sobre isso, era sobre o Senhor. Mical, ela se coloca como uma crítica diante da manifestação do Espírito e da adoração extravagante de Davi. E Davi, com muito entendimento, fala: Mical, não se trata da autoridade, da posição que eu tenho. Se trata do meu Senhor. E se for preciso, eu vou me humilhar mais. Eu vou me fazer mais desprezível. Porque foi o Senhor que me deu essa autoridade. Nós precisamos cuidar para não ficar teológica demais. Para não ficar soberba demais. Crítica demais. Olhando pela janela e julgando quem tem um coração entregue. Nós precisamos nos sondar, se não somos como Mical diante das manifestações do Espírito, se não somos como Mical diante dos corações que se rendem ao Senhor de forma extravagante. E Mical não teve filhos. E eu penso que alguém que não participa de uma adoração extravagante, de um despir de patentes, despir de posições teológicas, despir de críticas, despir de, eu sou a rainha, eu sou Mical, ele é o rei. Se despir para se fazer realmente entregue ao Espírito Santo, não consegue gerar nele. Porque o gerar do Espírito vem por uma entrega de uma intimidade, a qual a gente se despe de tudo que a gente acha racional. E eu queria trazer uma palavra para vocês, que eu me perdi também e o Senhor tem restaurado, né? O vento sopra para onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos que são nascidos do Espírito. Existe uma autonomia do Espírito Santo, que nenhuma mente é capaz de conter, de controlar. E o meu convite hoje é para sondar o nosso coração. Se nós estamos na janela, ou se nós estamos recebendo a bênção de Davi, participando dessa adoração extravagante. Que você possa se arrepender se você foi uma crítica, se você olhou de fora algumas manifestações e criticou, algumas pessoas com o coração rendido e criticou, ou coisas que você não entendia e criticou. E que você possa entender que o coração de Davi era um coração rendido e que o nosso coração tem que ser como criança. Pai, eu oro e eu entrego essa palavra em nome de Jesus.